E também não queria que fosse uma coisa assim, que fosse efêmera, fosse um nome assim conceitual. Aliás, conceituar é uma palavra que aconteceu bem depois. E eu não queria nada que fosse efêmero. Eu falei, vamos fazer uma coisa que tenha uma profundidade, que não seja efêmero, e que tenha um pouco a ver com a história. E achei lindo a palavra Tordesilhas, sonoro, tem a ver, mas não teve nenhuma relação direta, assim. Acho que tem, evidentemente, esse tratado a ver com as terras, né, de Portugal e de Espanha, e o Brasil tem a ver com isso, mas não tinha nenhum sentido, mais pelo nome lindo mesmo, Tordesilhas. Deu certo. A primeira definição do Brasil, claro. Quer dizer, não era óbvia, mas ela foi ali. É verdade. E, olha, é um nome que me trouxe muita sorte. O restaurante não tem nenhuma estrela, mas eu tenho uma estrela na testa. Quanto tempo tem o restaurante já? O meu restaurante está fazendo esse ano 20 anos. 20 Fantástico. anos. Eu comecei muito pequenininho. Exatamente, foi exatamente esse caminho que agora tantos estão a seguir, não é? E com estes produtos fantásticos. Mais perguntas? Diga lá quem é. Pode ir perguntando. Sou João Dias. E o que é que o João faz? Estou a estudar na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Desculpe. Escola de Hotelaria de Lisboa. Ah, exatamente. E tenho uma questão. Eu vejo que quer a sustentabilidade por parte do povo amazónico na produção desses ingredientes únicos. Não é? E mostra esses ingredientes. Acha que esses ingredientes vão ter, se abrigirem um certo topo, sustentabilidade para todos nós? Não. Eu acho que eles precisam ser guardados mais do que socializados, hoje. Eu não partilho. Eu acho que os meus exemplos são mais de dizer essa riqueza precisa ser guardada, mais do que resgatada e apregoada. Recentemente eu fiz uma viagem para o Alto Rio Negro, que é bem no extremo noroeste do Brasil, na divisa com a Colômbia, com a Venezuela. E lá é de uma riqueza extraordinária. Primeiro o Rio Negro, com toda a sua característica negra, ele tem cor de Coca-Cola. E ali você tem uma região amazônica que não é fértil, porque os solos são ácidos. Nessa pequena comunidade chamada São Gabriel da Cachoeira, tem 23 comunidades indígenas, para vocês verem a riqueza cultural do Brasil. Tem 4 idiomas oficiais numa única cidade. Eles falam 2 etnias indígenas, o Nhengatu, que é uma língua geral, que os jesuítas introduziram para facilitar a sua comunicação com os índios, e o português. Então, e nessa oportunidade que eu fui, eu tive contato com vários ingredientes locais, e um dia fui pescar formigas, porque os índios se alimentam não só de formigas, mas a formiga é um ingrediente muito interessante, é uma fonte de proteína muito importante para o índio. Formigas, mas não é aquela formiguinha pequenina. É formiguinhas pequenininhas que picam, formigas. Saúva e maniuara, são duas, uma saúva e a saúva pequenininha, que tem um gosto interessante. Os cozinheiros, esses espanhóis iam enlouquecer porque tem um gosto, e eles queriam acabar com, não, eles, desculpem, a gastronomia do mundo, queriam acabar com todas as formigas. Bom, fomos um índio, ele fez uma ponta de lança numa espécie de um lápis gigante, que a floresta se modifica todo dia. E ele já sabia mais ou menos, pelo seu radar indígena, que ali ele já sabia que ali tem uma tradição de caminho de formigas subterrâneas. Aí ele vai com uma lança e vai fazendo prospecções, até que ele encontra uma certa facilidade. Aí ele pega uma fita de coqueiro, uma fita de arumã, coloca. E as formigas se juntam para se defender. E se pesca a formiga. Aliás, ontem, eu conversando com o Helder, lá de Sesimbra, ele me disse, a gente pega as navalhas assim também. Eu achei muito interessante. Eu falei, as navalhas, as formigas são espertas. Elas querem se defender. Bom, e aí
as pessoas souberam que eu tinha tido essa experiência. Essa índia acabou indo para São Paulo trocar experiências. Foi interessante porque, por exemplo, eles podem hoje fazer esse cuscuz, que a gente vai terminar aqui, que é uma outra alternativa de uso da farinha deles lá. E aí as pessoas queriam que eu adotasse formigas no meu restaurante. Eu falei, nunca vou adotar formigas. Eu não vou ter formigas. Ela é extraordinária. O gosto da formiga é extraordinário. Você mastiga uma formiga, a saúva. A maniuara é mais gorda. Tem uma bundinha gordinha assim, bastante proteína. Mas a saúva é bem bacana. Ela tem um ziriguidum. Você come assim, ela dá um gosto de cítrico interessante, de mato. É bárbaro, é bárbaro. Mas eu não vou adotar formigas. Eu não vou adotar formigas. Eu posso adotar farinha ovinha. Essa farinha que eu vou fazer esse cuscuz, por exemplo, como eu disse a vocês, existem várias farinhas d'água, mas essa é uma farinha linda, porque ela tem essas bolinhas, por isso que ela chama ovinha. Eu vi essa farinha, eu falei, eu quero adotar essa farinha e posso tê-la. Por quê? Porque a partir do momento que eu comprar essa farinha, essa comunidade vai continuar produzindo farinha. E farinha eles precisam produzir. Eles precisam sobreviver da farinha, porque senão os filhos vão começar a botar uma banquinha de camelô na cidade, vão começar a vender peixe no mercado, vão deixar de fazer uma coisa que faz parte da tradição deles e que é fundamental. Então, é uma coisa o Brasil. Eu fui buscar essa farinha. Uma amiga me apresentou essa farinha, a Neide Rigo, que o Dias deve conhecer, a Neide Rigo, que é uma figura interessantíssima lá em São Paulo, pesquisadora. Eu enlouqueci com essa farinha, eu falei, eu quero essa farinha, porque a farinha é interessante. Aí eu ligo para a cidade, para a prefeitura, porque eu não conheço ninguém. Eu ligo para a prefeitura. Aí não estava o prefeito, não estava a filha do prefeito, que era assessora dele. Eu falei, então me põe em contato com alguém. Aí disse, olha, está falando aqui o assistente social da prefeitura. Tem uma pessoa na cidade que chama seu Antônio Marreiras, que pode lhe atender com as farinhas. Aí eu liguei para o seu Antônio. Seu Antônio, aqui, eu sou uma cozinheira de São Paulo, queria muito comprar a farinha vinha, o senhor pode me atender? Ele não sabia falar o telefone. Ele tinha um telefone, mas ele tinha uma lógica de resposta diferente. Eu falava, ele emudecia. Eu começava a falar, ele falava junto. Aí eu falava, seu Antônio, ele ficava quieto. Seu Antônio, por favor, ele falava. Uma coisa, eu demorei umas 3 ligações para conseguir falar com o seu Antônio. Seu Antônio, eu queria farinha. Papapá. Seu Antônio, então, é possível mudar essa farinha? É possível. Eu coloco no barco, demora 3 dias até Manaus. E depois a senhora... Eu falei, depois? Depois eu não sei. Depois eu não sei. Falei, tá bom. Aí eu pensei, mas não tem nenhum outro jeito? Correio. Tem um correio aqui do lado. Eu falei, então tá bom, vamos ver com o correio. Gente, o correio me trouxe 10 quilos de farinha. Eu quase compus um hino aos correios, porque quando eu recebi essa farinha, uma coisa extraordinária. E hoje, seu Antônio Marreiras me fornece quilos e quilos de farinha e que eu tenho usado regularmente no meu restaurante. E eu tenho certeza, eu tenho pago um preço melhor, porque eu acho justo que se pague um preço melhor. Ele vende essa farinha a R$1 o quilo, eu pago em torno de 10. E vale, porque eu vendo por um preço justo. Ela rende muito e eu vou finalizar esse cuscuz aqui. Bom, hidratei. Aqui eu vou fazer um temperinho muito simples, com sal. Aqui tem um salzinho. Coisa muito simples. Vou colocar um pouco de limão. Porque, na verdade, não é um cuscuz, é uma salada. Ela tem uma função meio de salada. Não tem sal comum, Sandro? Nossa, o índio chique. Estou usando uma flor de sal aqui. Caiu um negocinho aqui. Vou usar uma cebola roxa. Isso tudo eu estou usando porque eu acho que isso vai dar uma graça. Essas cores, esse corte. Isso que a cozinha brasileira começou a ter, e que eu acho que é perfeitamente possível você trabalhar com uma cozinha tradicional com um pouco de verniz.